seja ele, mas sim o teu Espírito Santo usando a boca dele para falar com a tua igreja. E repreendemos toda a retaliação do inimigo e já agradecemos por esta palavra, porque tenha certeza que ela fará o efeito desejado por ti na vida de cada um dos ouvintes neste momento. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta, no livro de 1 Samuel, capítulo 10. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10 e versículo 1. Versículo 1. Amém? Samuel pegou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a herança ao povo de Israel. Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim. Em Zelzá, eles lhe dirão: já foram achados as juntas que você foi procurar. E eis que agora o seu pai já não pensa no caso delas, e está aflito por causa de vocês, dizendo: que posso fazer por meus filhos? Ao seguir diante de você, chegará ao carvalho de Tabor. Ali virão ao seu encontro 3 homens que vão subindo a Deus em Betel. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro um odre de vinho. Até aqui, meus irmãos. Saul foi o primeiro rei. Quem pediu esse rei foi o Senhor. O povo pediu esse rei. Para a gente entender, Eli tomava conta da tenda onde que ficava a Arca da Aliança. E por ele ser um homem velho, seus filhos não respeitavam. Isso está no capítulo 8, para vocês entenderem toda a história. E passando um tempo, tinha uma senhora que chamava Ana e pedia sempre para ter também um filho. E esse filho ela ia ungir ao Senhor, que o nome dele é de Samuel. E chegando esse tempo, a criança nasceu, cresceu e foi dado para ser como se fosse instruído nas coisas do caminho do Senhor. Passando mais um tempo, Samuel ficando idoso também, e seus filhos também já não respeitavam. O seu filho não respeitava mais como juízes, não era como o pai dele. Então, o que acontece? Eles começaram a ser avarentos, ser corruptos, ali na cidade que eles tomavam conta. E o povo pede um rei. E esse rei, foi dado esse rei. Só que quando nós pedimos algo para o Senhor, principalmente nesse caso aqui, então o povo queria sair da conduta que era guiada, orientada por Deus. Então, o povo estava desprezando o ensinamento de Deus, porque Samuel falava com esse povo, representante de Deus. Ele era o vidente, conhecido como profeta. Naquele tempo era chamado como vidente. Então esse rei, ele fez tudo que não podia ter feito um rei. Então como que seria essa pregação? Ou um fracasso de ministério, ou uma vida de fracasso. Porque quando nós deixamos de ouvir
o Senhor, não só esfriamos espiritualmente, mas caindo em uma decadência muito grande. Hoje, pela nova aliança, perdemos a salvação. Mas naquele tempo, eram os caminhos conduzidos pelo Senhor. E quem pagava era o povo, por não estar sendo conduzido conforme a lei, conforme os mandamentos do Senhor. E vamos, a partir do capítulo 13, vamos abrir no capítulo 13. A primeira coisa que acontece com Saul é a desobediência. Do versículo 8 ao 15, nós vamos entender que Saul já tinha ganhado algumas conquistas, e o povo desesperado vindo filisteus, não esperou os 7 dias que foi falado, como Samuel falou. Fica aí, em 7 dias eu venho, a gente vai levantar um holocausto, vai fazer uma oferta pacífica para o Senhor. Só que o povo desesperado começou a ir embora. E Saul, vindo ao ajuntamento dos filisteus, o que ele faz? Ele mesmo faz o sacrifício. E só naquele tempo quem podia fazer era Samuel, no caso, um escolhido do Senhor. E quando ele faz esse sacrifício, no primeiro momento ele levantou o sacrifício, quem que vem na sequência? Samuel. Então Saul tem muitas vezes é o que acontece conosco. Nós oramos, entregamos na mão do Senhor. Espera, se acalma, não. A gente vai lá, já resolve com as nossas mãos, mexe num vespeiro e fala agora: ô Senhor, está nas suas mãos, agora eu quero ver. Mas depois que a gente já fez toda a bagunça, agora é tarde. Foi o que ele fez. E por causa desse primeiro momento do seu ministério, foi um dos seus primeiros fracassos, desobediência. Não esperou no Senhor. Então, para nós, no dia de hoje, nós oramos e guardamos a resposta do Senhor. Mas pela ansiedade, pela falta de paciência, e queremos ser como se fosse filhos mimados do Senhor, pronta a resposta, acabamos se frustrando, acabando não esperando a resposta do Senhor. Então esse foi um dos primeiros fracassos de Saul. No capítulo 15, no versículo 11, capítulo 15, versículo 11, Saul perdeu o temor da palavra. Ele perdeu o temor. Por que o temor? Saul, depois que ele foi repreendido a Samuel, ele vai falar assim, tudo bem, eu errei, né? Agora não tem como mudar, mas com o meu erro, eu vou fazer um sacrifício muito grande. Por que um sacrifício muito grande? O Senhor pediu para ele matar todos os pecadores, um pouco atrás, um povo ali que estava pecando, que não respeitava mais, já tinha trazido outros deuses, não adorava mais o Senhor. Pediu que todos fossem mortos. Só que Saul o que fez? Matou crianças, bebês, jovens, adolescentes, adultos e idosos. Só que pegou os melhores animais, ovelhas e bois. Só que Samuel foi repreender ele. Nessa repreensão, ele falou: não, mas tudo bem, eu vou fazer um sacrifício ao Senhor. É o que acontece conosco. Normalmente nós queremos sempre fazer sacrifício ao Senhor. Sempre fazer sacrifício ao Senhor. O Senhor não quer sacrifício nosso, nenhum de nós. O sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Não tem como a gente fazer nenhum esforço que vai suprir essa graça irresistível que nós já temos. Então ele quis dizer assim, não, mas Samuel falou, não, mas o Senhor não quer sacrifício, o Senhor só quer uma coisa de nós, só obediência, que escute a palavra dele.
Então, uma das coisas que ele perdeu foi o temor à palavra, não respeitando mais a palavra do Senhor, acreditando no quê? Nas próprias mãos. Isso acontece conosco. O que nós imaginamos? Acontece isso porque eu canto, porque eu louvo ao Senhor, porque eu vou pregar, porque eu faço a obra, porque eu faço visita e o sobrenatural acontece. Não, meus irmãos, se não for o Senhor, a graça dele, todo dia nós oramos por essa misericórdia, tendo uma comunhão com ele. Primeiramente nós prostramos e ajoelhamos e agradecemos todo dia: Senhor, obrigado pela tua misericórdia. Se não fosse a tua graça e a tua misericórdia em minha vida, eu nem estaria mais aqui, porque naquele dia, quando nós aceitamos Jesus, nós já estamos preparados para o matadouro. Se ele tem sustentado nós até aqui, porque ele tem algo muito grande em nossas vidas. E quando você está por cima das coisas, você acha que você é o superpoderoso. Então, quando nós estamos no rebuliço ali, é que aonde nós vemos a dependência do Senhor. Nós acreditamos mais nele, nós lemos mais a palavra, nós oramos mais, nós até jejuamos, até fazendo devotos de coisas vãs, que nem precisa, prometendo coisas absurdas. E o Senhor fala: para de ser tolo, o sacrifício já foi feito. Eu só quero que você viva em obediência. Mas no capítulo 16, versículo 14, é uma coisa que só vai acontecer só no Antigo Testamento. O Espírito do Senhor, o Espírito de Deus sai de Saul. Hoje no Novo Testamento nós entristecemos o Espírito Santo, conforme nossa vida antiga, acabamos esquecendo daquela comunhão com Deus. Mas aqui o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus sai de Saul, e o Senhor põe o que nele? Um espírito maligno. Então por que nós perdemos a comunhão com o Senhor? Não temos mais força, porque estamos sempre deixando brecha para o inimigo. O Senhor não fala que a gente não tem que ter inimizade. Nós temos que ser o sal e a luz para alcançar aqueles que já saíram da igreja, ou aqueles que estão perante a igreja. Mas quando saímos dessa porta, parece que temos uma vida dupla, 007. Esquecemos que nós somos cristãos, esquecemos um modo de andar, um modo de falar, um modo da convivência que nós temos. É para continuar sendo cristão, e acabamos perdendo todas as forças, porque o inimigo começa a ver as brechas, começa a ver os nossos pecados cometidos, uma mentirinha ali, uma enganação ali, um aproveito ali. Aos poucos nós vamos perdendo todas as forças com o Senhor. Mas o Espírito Santo não vai embora de nós, ele fica triste. Como que podemos acender isso novamente? Voltar, praticar aquele primeiro amor. Ler a palavra do Senhor, ter um devocional, jejuar, orar mais por Senhor, praticar piedade. A piedade é o que faz a gente se conectar com o Senhor. Porque do jeito que o Senhor viu quem era Saul e viu quem que estava pedindo um rei, foi o povo. O Senhor, ele não levanta líderes, ele não levanta astros, o Senhor levanta homens e mulheres de Deus. O Senhor, ele só faz isso, porque toda honra, toda glória e todo poder, ele não divide com ninguém. Jesus, quando ele veio em carne, ele em nenhum momento ele usurpou a própria glória do Pai. Então muitas vezes nós esquecemos que não é com as nossas forças, mas sempre é pela graça. Não tem como nós fazermos nada se não for por essa graça irresistível. Porque quando ele falou que ele ia embora, mas ia deixar o Consolador, mas é para nos conduzir para o caminho dele, não um caminho que a gente tinha antigamente. Por isso que hoje dá um esfriamento na igreja, por isso que a apostasia tomou conta. E isso é para pior, gente. Isso é para pior, porque se a gente continuar vendo o que passa nos jornais, rádios, redes sociais, você não entra nem mais na igreja. Porque o inimigo ele vai tirar toda a atenção.
E cada vez você sendo cristão, verdadeiramente, aquele que era cristão com você, ele vai embora, porque ele não vai resistir até o final, porque vai ser apertado, cada vez vai ser puxado. É só aqueles verdadeiramente que vão permanecer até o final. E para a gente permanecer, tem que estar conectado, tem que estar com santificação, porque sem santificação, ninguém aqui vai ver o reino de Deus. A paz com todos, e sem a santificação, ninguém vai estar conectado com as coisas do céu, vai estar sempre vendo as coisas desse mundo, vai estar pensando em casa, se formar 3 faculdades, vai querer ter casa na praia, vai querer ter outro carro, porque cada vez que a gente olha o cenário, é só o que faz desejar, não vai desejar as coisas do Senhor, como aconteceu com Saul. Então ele fazia tudo com as forças dele. Cada vez que ele ia ganhando fama, ele perdeu esse contato, porque ele esqueceu que quem levantou ele foi o Senhor. No capítulo 19, versículo 11, ele faz uma coisa que, lógico, para nós cristãos, jamais nós vamos pensar dessa forma, mas ele perdeu o temor a Deus, porque ele perseguia matar um ungido do Senhor, porque nessa fase, o Senhor já tinha escolhido um homem segundo o coração dele, que foi Davi. Então, pela arrogância dele, pela inveja, então, olha o que acontece. Muitas vezes, sem a gente perceber, nós também criamos inveja dentro da igreja, por poucas coisas, por um carro, por um cargo, por uma viagem. Eu sinto muito a falar isso, mas quando você posta que você está viajando, você está fazendo inveja, e a palavra do Senhor fala que nós não podemos fazer inveja para as outras pessoas, porque estamos pecando contra Ele. É bem simples, é bem sutil. Qual que é o objetivo? Nós mostrarmos que nós vamos viajar para tal lugar. Temos que pedir só a misericórdia dEle, que Ele leve para a gente em segurança e traga novamente. Esse é um modo de você estimular, é um modo de você pecar contra o Senhor. É simples, não precisa ir muito longe para pecar. Nós temos que usar nossas redes sociais para edificar as outras pessoas, para alcançar outras pessoas, com palavras de amor, de esperança, com palavras que possam alcançar outras pessoas, não para fazer inveja, como ele perseguiu Davi, para matar Davi, porque Davi começou a ter uma vida com o Senhor, e mesmo assim Davi teve o temor, diferente de Saul. Mas no capítulo 28, algo sobrenatural acontece, não só com a vida dele, mas com as nossas vidas também, e eu vou provar para vocês. Saul já não escutava mais a voz do Senhor. Saul já tinha matado todos os homens de Deus. Saul já tinha matado todos os feiticeiros, todos os bruxos, todos os cartomantes, todos que poderiam invocar o sobrenatural, ele já tinha matado. Mas existia uma mulher, uma feiticeira, e era no Edom. E ele, como homem levantado pelo Senhor, urgido por um sacerdote, como homem para conduzir uma nação, ele foi procurar uma feiticeira para falar com Samuel, para acender Samuel da onde que ele estava. Mas não vai muito longe, porque nós somos assim também. O cristão, eu já vi cristão vendo o signo no jornalzinho. Deixa eu ver meu signo hoje. Isso é proibido ao Senhor. Levítico vai falar sobre isso, para a gente não consultar.
E sem querer, muitas vezes, até na brincadeira, nós olha para o sol e fala, eu acho que é meio-dia, 11h30. Isso também é pecado contra o Senhor. É adivinhação. Então, por poucas coisas a gente começa a pecar. Isso a gente nem vai muito além. Quando a gente quer ver algo na internet que acaba, alguns vídeos que acaba fazendo aquela curiosidade, mágicas, coisas sobrenaturais, a gente acaba pecando também. Porque o Senhor condena. Nós temos que sempre acreditar nas coisas de Deus. Se queremos sempre uma resposta, é orar, esperar a voz de Deus. Mas queremos sempre coisas mais fáceis, mais tranquilas. Você vê, uma coisa bem simples, o signo. Às vezes, eu já vi documentários sobre pastores indo em carteamante para saber o que estava acontecendo, por que o ministério dele não estava mais crescendo. Nem se fala, né? A gente nem... Vamos acabar até aqui. Porque como que ele vai procurar uma feiticeira? Essas pessoas que fazem esse tipo, no meio da igreja tem muito isso. É bem nocivo, mas acaba acontecendo conosco. Sabe por quê? O Senhor fala que nós erramos por não conhecer as Escrituras e o poder dele. Então já está escrito isso. Mas por isso que ele perdoa a nós. Por isso que ele tem essa misericórdia tão grande e incrível. Por isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Mas para nós não viver mais a nossa vida de antes, mas para a gente viver a vida que Jesus viveu. Estamos vivendo uma vida assim, uma vida santa, com a paz com todos, fazendo a obra do Senhor, pegando tudo firme no arado, sem olhar para trás. O que está trazendo mais prazer para nós nessa vida? Eu não sou religioso, não. Eu não sou religioso. Mas se a gente não fazer um pouquinho só na nossa vida espiritual, a gente vai começar a fazer como muitos estão acontecendo aí, desigrejados. Eu não vou para a igreja porque lá eles falam isso e aquilo. Eu não vou mais porque o irmão faz isso e aquilo. Mas ele esqueceu o foco que é Cristo. Vai começar a inventar tanta situação, porque nós mesmos procuramos os pecados, nós mesmos procurando o cenário para nós pecar contra Deus, nós mesmos ficamos fracos com uma comunhão com o Senhor. Então como que nós podemos se fortalecer? O mínimo é ter um devocional todos os dias, orar todos os dias, agradecer, estar em constante em espírito. É coisas simples. Mas para nós vencer essa vida do cristianismo, essas coisas, não precisa fazer ritual. É só assim que nós vamos ter uma vida em comunhão. Quando Saul invoca aquela feiticeira e o Samuel levanta, nós sabemos quem se levanta ali. É o próprio maligno. Porque ninguém da face da terra, o ser humano, não tem condições de falar com nenhum tipo de espírito. Nós falamos com o Espírito Santo de Deus, esse sim, constante, ele vai nos entender, ele até nos intercede por nós. Quando nós não conseguimos mais orar, em gemidos inexprimíveis, ele já conecta com o Pai. Fala, olha, ele não está conseguindo nem falar, não tem nem força, mas olha aí esse choro aí, ó. É essa força que ele não tem. Mas que possamos fazer totalmente diferente nas nossas vidas. Não é fácil uma vida cristã. Mas eu aprendi e estou aprendendo cada dia que eu dependo dos irmãos, como os irmãos também dependem de mim. E só dessa forma, naquele corpo que é grande, cada um usando o talento e o dom que o Senhor deu para nós batalharmos, para nós entrar nessa peleja, porque tem muita gente ainda que não sabe o verdadeiro Deus que nós temos, e isso vai ser cobrado para nós, isso vai ser cobrado. Então, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, vai falar que só existe uma vida só, e essa única vida é para nós glorificar ao Senhor, para a gente viver verdadeiramente conforme o Senhor nos chamou. Porque se hoje está esse cenário, porque não é para todos.
Aqui Saul, nós sabemos como que ele entrou, como um rei. Nós sabemos no dia que nós entramos em alguma igreja, foi para a salvação. Que nós possamos permanecer firmes até o final, mas mesmo que aperte nós de todas as formas, torture nós de todas as formas, façam atrocidades, mas que nós não possamos negar o nome de Cristo, porque Ele sofreu pelas nossas vidas, Ele sofreu para que nós hoje nós temos essa liberdade, essa comunhão, que está rasgado o véu, de cima para baixo, que é essa comunhão que está com Deus. Meus irmãos, fique firme, que Deus abençoe cada um, e agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Muito boa palavra, né? Louvado seja Deus. Nós sabemos que o povo de Israel queria ter um rei, né? Igual as nações ali em volta. Eles têm um rei, eles vão lá, conversa com o rei, nós não temos rei. Mas quer melhor do que Deus julgando a nação? Vai querer um rei? E foi o mal. Ele falou, já que vocês querem, escolhe então. Aí escolheram lá, né? Um bem alto, sobressaía entre os outros, né? Bonitão. Fala, esse é o nosso rei, ó. Mas só trouxe dor de cabeça para Israel, não é? Então, irmão, é Jesus na nossa vida, não é? A Ele seja toda a honra e toda a glória, e mais ninguém, tá bem? Glórias a Deus. Que Deus abençoe, irmão Ronaldo, muito boa palavra. Deus abençoe os irmãos, e vamos assim encerrando. Nós temos a escola bíblica no domingo, às 10 horas, e às 18h30 o nosso culto da família. Então vocês que estão nos ouvindo, tá sendo convidados neste momento para estar aqui assistindo presencialmente, não é? Vai ser de bênção. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Nós vamos encerrando em nome de Jesus este momento. Quero pedir ao irmão diácono Vitor, vem fazer a oração final em nome de Jesus. Glórias a Deus. Pai do Senhor, irmãos, vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua casa, como irmãos, como igreja. Independente de todas as falhas que nós temos, mas o foco é o Senhor, é o que nós precisamos ter. E nós te pedimos a tua ajuda, a ajuda do Espírito Santo, para conseguirmos alcançar o nosso objetivo, que é o céu, com a tua graça. Nesse momento eu te peço, Senhor, nos despede em paz e segurança para nossas casas, nos dando uma boa noite de descanso, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Estende as suas mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e a doce consolação do Espírito Santo do Senhor